Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde entrevisto pessoas comuns, assim como você, assim como eu, que estão construindo imóveis para vender, mas hoje não. Hoje os meus convidados aqui são o Guilherme e o Marcel, do Mais Controle, um sistema de gestão de obras, que vão nos falar como melhorar a gestão dos seus empreendimentos. Porque tão importante quanto você construir para vender é você ter uma boa gestão da construção do empreendimento. Diminuir custos, melhorar a qualidade da obra, ter mais clareza das informações do empreendimento do início ao fim, para que você tenha mais tranquilidade. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Sejam muito bem-vindos, Guilherme, Marcel, uma honra ter vocês aqui em Balneário Camboriú. Como que vocês estão, tudo bem? Prazer é nosso, Léo. Obrigado, Léo, prazer imenso estar aqui. Tamo junto, massa demais aí. Vieram, trouxeram queijinho, trouxeram um doce de leite lá de Minas. Pois é, Porra. Um bom mineiro tem que trazer um doce de leite, né? Um queijo. Natal eu recebi foi bom aquilo lá. Aquilo lá acho que era de outra marca, mas pensa num doce de leite bom, cara. Aquele era. Inclusive, maio, finalzinho de maio, eu e a Aline estamos pensando em ir pra lá. O pessoal diz que ir pra Congonhas e dali pro sul de Minas é um bom caminho também do que ir pra BH, né? Então a gente tá vendo ainda o roteiro pra ir conhecer. Que Minas, cara, a gente tem um desejo por conhecer Minas Gerais, vocês não fazem ideia. Conhecer a rota do queijo, rota do café, rota... O que mais tem de rota lá? Né? Tem a Estrada Real ali. Tem algumas cidades antigas, né? Tiradentes, por exemplo. Muita cidade histórica. Muita cidade histórica, da hora, bacana, bom demais. Vocês são privilegiados. Vistas... Mineiro, né? Vistas bonitas e comida muito boa. Comida. Diz que lá vocês não gostam muito de trabalhar, gostam de comer. É verdade, né? Então, Mineiro trabalha bem. Legal, bom demais, bom demais. Obrigado mais uma vez pela parceria, vocês terem vindo aqui. Para vocês entenderem, pessoal, eu convidei o Marcel e também o Guilherme para vir aqui para falar um pouco mais sobre gestão de obras, porque é um tema que eu venho martelando muito dentro da Domus de uns tempos para cá. Se você constrói... Está ingressando nesse ramo, está construindo uma casa para vender por vez. Às vezes você é dentista, você é funcionário público, servidor público, você é de outro ramo. Assim como quando eu comecei a construir para vender, eu tinha escritório de arquitetura, fui fazendo meu primeiro empreendimento paralelo. A gestão do empreendimento é secundária, porque você tem que sobreviver no começo. No começo você tem que comprar o terreno, definir o projeto, contratar alguém para construir, vender... E sobreviver esse processo todo, né? Como se fosse você já tem desafios para aprender, para passar. Você tem que crescer, né? Tem que fazer esse primeiro empreendimento. E provavelmente depois que você já está fazendo já fez 2, ou mesmo que você quer focar na incorporação imobiliária, isso aqui que eu quero fazer na minha vida. Aí é algo para você olhar, que é a gestão dos seus empreendimentos, otimizar processos, melhorar tudo isso. E é o que eu venho fazendo há algum tempo, né? E a gente acabou fechando uma parceria com o Mais Controle, com um sistema, adiantando um pouco do conteúdo, porque foi uma maneira de eu otimizar o meu tempo dentro da incorporadora e conseguir ter mais controle. Realmente gostei. O nome ficou muito certo, cara, né? Porque realmente eu uso sem querer. Tenho mais controle realmente da gestão da obra, né? E o bate-papo hoje é para entender um pouco mais sobre como funciona, qual que seria o melhor momento para a pessoa começar a olhar para a gestão do empreendimento, otimizar seus processos e realmente dar foco nisso. Vocês conseguem ver esse momento específico da pessoa para gerir melhor seus empreendimentos? Que nem, acho que como você disse aí, bem disse, que é um desafio enorme, né? Fazer a gestão de obras, desde da escolha do terreno até a entrega do empreendimento. E a gente identifica que o melhor momento para a pessoa optar por um sistema de gestão é a partir do momento que ela decide fazer obras como atividade principal. Então, muito provavelmente, seja ela no início de jornada, que ela sabe que ela vai fazer obras dali para frente, então ela precisa de começar a criar um histórico de informações para ela poder, no futuro, ajudar ela também nas decisões, num orçamento, num próximo orçamento, por exemplo. Uhum. Então, a partir do momento que a obra passa a ser uma atividade que vai incorporar na vida da pessoa, sim, quanto mais organização ela tiver das informações, mais dados, mais integração também entre os processos, então é um momento
importante aí para ela estar Sim. escolhendo um sistema. Bacana, bacana. E dando um passo para trás, que eu acabei adiantando um pouco o tema, mas eu gostaria de saber de vocês, Guilherme, quando você conversa com os incorporadores, vocês têm conversado bastante, vocês têm mapeado assim quais são os principais desafios deles na jornada, quando eles chegam para conversar com vocês, assim, qual que é o desafio que eles estão sentindo na pele, assim, no dia a dia? A gestão, como o Marcel falou, a gestão é um desafio, né? Então, chega pra gente muita questão de falta de tempo, desorganização. O incorporador, às vezes, está muito no operacional da incorporadora, estão fazendo atividades ali com pouco valor agregado, que ele poderia estar fazendo outras atividades. Já pensando no médio, no longo prazo dessa incorporadora, nos próximos passos, e ele acaba preso no operacional, e isso tem sido bem recorrente. Uhum. Então é aí que a gente entra com o sistema, né? Sim. E a gente ajuda nesse ponto, dele Sim. Criar processos dentro da incorporadora, Sim. Utilizar todas as nossas funcionalidades de forma integrada, para que ele consiga dar o próximo passo, sair do operacional, ir para um tático, ir para o estratégico, né? E colocar outras pessoas ali para poder ajudar ele a crescer a empresa. Boa, boa. Um dos desafios que eu senti na pele, talvez quem estiver assistindo, ouvindo também deve ter passado, quando já viabilizou seus primeiros empreendimentos, tá querendo crescer, primeiro devia fazer tudo, né? Cobrar o escanteio, cabecear, pitar o gol, comemorar sozinho, fazer tudo, né? Incorporador no começo, se ele souber como terceirizar as etapas, ele não vai ter time, ele não precisa ter equipe, ele consegue fazer empreendimento sem ter equipe. Mas beleza, ele vai para um próximo nível do jogo, onde ele vai ter que não vai mais conseguir pagar todos os boletos, não vai mais conseguir orçar todos os materiais, não vai mais conseguir, se ele for um profissional de engenharia, acompanhar o dia a dia das obras. Ele vai precisar ter pessoas no time dele, não mais terceiros, não mais prestador de serviço, a realmente estar executando esse empreendimento junto com ele, estar full time dentro da empresa. E aí começam os desafios, porque essa pessoa, ela saiu de eu presa para uma empresa onde começa a ter colaboradores, onde começa a ter falhas de comunicação, diz que uma coisa acaba sendo outra, e o papel acaba não sendo mais o caminho, né? Na planilha que dava para fazer no começo, que dá para fazer no começo, se a pessoa organizada, ela consegue ir longe na planilha, ela já começa a se tornar ineficiente, né? Já começa a ter desafios. E aí começa a ter que se estruturar uma melhor organização, mesmo que seja 3 pessoas, né? Que é a base que eu sempre falo. Ali o incorporador, o profissional de engenharia que vai do tapão para dentro, ele que comanda, e o financeiro, né? Estruturando esse time já começa a ter demandas ali para organizar melhor. Então essa eu vejo que é uma dos desafios do incorporador quando ele está crescendo, né? Começou a crescer, contra todas as pessoas, já deixa de ser aquela comunicação que ele sabia de tudo e passa a ter que ter um controle melhor, né, do processo todo, né? Exatamente. Aí começa a necessidade de se criar processos, né? Sim. Porque antes ele tinha uma planilha onde só ele mexia, Sim. só ele criava lá as fórmulas. Agora começa a ter outra pessoa que começa a preencher essa planilha, começa a fazer um puxadinho nessa planilha. E aí você perde toda a confiança ali dos dados. Sim. E se você não tem dados, você não tem informação, né? Não tem como tomar decisão assertiva, né? Não tem como tomar decisão. E vocês foram os caras da planilha também? Já foram os caras da planilha? Porque assim, eu sou fã de planilha. Fãzaço. Tanto que na comunidade Domus, agora, dia 20 de março, a gente vai rodar os testes do nosso sistema de viabilidade. Né? Que vai se tornar a gente vai querer ampliar, deixar de ser apenas um sistema de viabilidade para um sistema de inteligência imobiliária. Alguma coisa nesse que ajude o incorporador a tomar decisões mais comerciais, mais de viabilidade do empreendimento. Mas a planilha nossa da comunidade, ela só falta fazer café. Né? Eu fiz ela assim que ela realmente calcula 9 cenários de retorno do investimento. Então, assim, eu sou um fã de planilha, planilheiro, né? E vocês já foram assim também? Vocês já vieram desse background? Como que foi? A gente é suspeito para falar também, né, cara? Acho que a planilha, não dá para negar a importância da planilha que é na operação de uma empresa.
é fundamental, uma ferramenta versátil, rapidamente você consegue gerar uma informação, fazer uma memória de cálculo. Mas com o tempo, na gestão de obras, principalmente com a contratação de novas pessoas, você precisa de, às vezes, passar bastão entre as áreas. Por exemplo, a gente tem ali os processos de orçamento, cronograma, compras, gestão de estoque, gestão financeira, fluxo de caixa. Então, isso, com o tempo, a planilha ela se torna complexa. E, respondendo a sua pergunta, sim, a gente já trabalhou também com obras, já usamos dezenas, se não centenas de planilhas. Eu também sou apaixonado por planilha, eu uso planilhas até hoje. E aí é interessante falar que o sistema não substitui todas as planilhas. É interessante fazer uma análise complementar em planilha. O problema é quando você tem a planilha como processo principal da empresa. Então você não tem confiabilidade, você não tem integração dos dados. Mas o sistema, o Mais Controle, ele tem todo o fluxo da incorporadora integrado, né? Então a gente tem as rotinas financeiras, orçamento, compras, né? Que é o suprimento. Então toda a parte de contratos ali também você consegue. E de forma integrada, você vai ter muito mais tempo, ganho de tempo, você não precisar fazer retrabalho ali com planilhas, porém você consegue fazer ainda as análises, relatórios em planilhas, análises mais customizadas, né? Então a gente não é contra a planilha. Sim, não são dá para conviver junto, né? Dá para conciliar as duas coisas, né? Com certeza a gestão, exatamente. E o que eu trago de diferencial do Mais Controle é a integração do canteiro de obras com o escritório. Então, assim, de fato, isso a planilha não tem. Que é um aplicativo específico para, por exemplo, diário de obras, que é feito dentro da obra, que já entra direto dentro do sistema e a pessoa do escritório tem acesso, pode compartilhar com os seus investidores, seus clientes. Solicitação de material, que dá início ao processo de cotação, de compra, lançamento financeiro. Então, essa integração do canteiro de obras com todos os processos da gestão da empresa, acho que é um grande diferencial do sistema. Sim. Mas, respondendo aquela sua pergunta, a gente já foi esse cara da planilha. Já sentimos. Planilheiro. Já sentimos na pele. Vocês tinham uma empresa na área? Exato. A gente trabalhou junto, né, na minha antiga empresa de serviços. Então, era da parte de serviço, manutenção de fachadas, reforma de fachadas, pinturas. A gente trabalhava mais nessa parte predial. Eu e o Marcel trabalhamos junto nessa minha antiga empresa. E no começo era isso, era muito operacional, era muita planilha. Vocês são engenheiros? Eu sou engenheiro. Eu sou administrador. Administrador. E então a gente viu que era insustentável continuar a empresa dessa forma, totalmente com falta de processos e planilhas. E foi aonde que a gente começou a estruturar processos e com planilhas, tinha, sei lá, 50 planilhas para poder fazer. É louco. Precisava pegar um resultado de uma obra, demorava um dia, porque as informações estavam todas dispersas, então você tinha que pegar a informação numa planilha, juntar orçamento, com a outra. Às vezes levava uma semana para fazer. Caramba, bicho. Então, por mais que as planilhas fossem avançadas, quando a gente precisava colocar pessoas para poder nos ajudar ali, não funcionava. Então foi onde que a gente percebeu que aquilo ali não era viável para que a gente fosse para o próximo nível. Então é importante, a gente estava num nível operacional, a gente queria ir para o próximo nível de gestão. Vocês queriam, na época, fazer mais reformas, fechar mais negócios? Qual que era a ideia? Ter mais eficiência. Mais eficiência. Não necessariamente mais volume, mas a gente queria ter mais eficiência. Maior lucratividade, mais liberdade, né? A gente estava muito preso na operação da empresa. Interessante isso, porque da mesma forma que vocês estavam buscando não fazer mais obras e queriam tirar mais suco daquela laranja da época, não ter mais laranjas, né? Eu também passo por isso nesse momento, do ano passado para cá. E o que vai na contramão de muita gente. Muita gente quer fazer o quê? Pô, eu quero ganhar mais dinheiro, então o que tem que fazer? Tem que pegar mais obra. Tem que fazer mais, fazer mais. Isso a gente está falando também para construtor, né? Não só o incorporador. Principalmente o construtor que presta serviço. O cara tem isso, o mantra na cabeça. Para eu ganhar mais, eu tenho que fazer mais obras. E não necessariamente. Às vezes é otimizar a gestão do empreendimento dele. Às vezes ele passa do ponto ótimo dele de gestão e ele começa a ser ineficiente nos resultados da empresa. Sim. Então o mais importante que ele ter mais obras é ele ter um lucro maior em cada obra. Com certeza. Exatamente. É aí que entra a gestão. Aí que entra a gestão. Aí que entra a gestão profissional. Então, você melhorar a eficiência do que você já tem, a quantidade de obras que você já tem, você conseguir extrair
eliminar desperdícios dessas obras. Ele fala desperdício Sim. em tempo, desperdício em compras ineficientes. Às vezes está comprando sempre do mesmo fornecedor, não fazendo o processo de compras correto, trazendo mais fornecedores ali para fazer mapa de cotação. Enfim, tem uma série de processos que podem Sim. ser aplicados, né, que vão fazer com que traga eficiência e no final essa eficiência vai virar resultado, né? Com certeza. Então, com a mesma quantidade de obra, com a mesma quantidade de equipe, você consegue um resultado maior, melhor e com menos tempo ali da gestão, né? Com certeza. Até porque agora a gente está num momento que cada vez tem mais, a gente consegue metrificar cada vez mais, ter mais informações dos empreendimentos, de qualquer outro ramo, inclusive de negócio. E ao metrificar, ao ter clareza dos dados, ao compilar eles, a pessoa vai perceber, caramba, nessa obra aqui eu estou tendo prejuízo, mas nessa aqui deu um lucro enorme. Então eu tenho que focar mais em buscar mais dessas aqui. E essa aqui, esse perfil, às vezes segmento popular, segmento de médio padrão, que a pessoa achava, né, na conta dela de padaria, de que não, eu invisto tanto e dá tanto, tá dando lucro. E tá só trocando dinheiro, né? E um desafio interessante também é que quando você começa a ter obras simultâneas, aí você fica ainda mais difícil. Fica. Porque a pessoa que tem uma obra só para gerenciar, né? Sim. Ela vai ter um fluxo de caixa. Uhum. Então, às vezes, quando entra outra obra, então ela precisa de entender o fluxo de caixa de uma obra e depois visualizar o fluxo de caixa de outra obra. Uhum. Então, o sistema, hoje, o Mais Controle, a gente consegue diferenciar esse fluxo de caixa por obras de uma forma muito simples, que ajuda ali o gestor na tomada de decisão e não tenta recuperar o caixa de uma obra suprindo o da outra. Às vezes, ele nem sabe de onde está saindo dinheiro. Ele não sabe, mas ele precisa de pagar as despesas de uma obra. Sim. Só tem que às vezes ele está tirando de outra. Então o sistema ele traz essa clareza para a tomada de decisão. Cada obra tem que ser tratada ali como centro de custo, como uma pequena empresa, né? Sim. E então o sistema, um software de gestão, ele ajuda nessa separação, né, em toda esse rateio das despesas. Você consegue fazer as análises individualizadas. Então, como você comentou, você consegue ver se essa obra teve uma performance melhor do que a outra e o que aconteceu para que essa obra tivesse essa performance. Então a gente consegue, através de dados, através de informação, entender qual caminho é mais saudável ali para o crescimento da empresa, né? Uhum. E quem agradece geralmente também são os contadores, as contabilidades. Por conta do relatório de fluxo de caixa, de resultados por obra específica. Sabe que isso aí eu fiz uma pergunta pra Laila essa semana, né? Laila, pra quem ainda não conhece, pessoal, o time da Mais Controle, eu fiz um questionamento lá pra Laila, que tá cuidando do CS, né? Sucesso do cliente e nos ajudando com o onboarding da Domus. Eu perguntei pra ela se eu poderia utilizar só o sistema, só o Mais Controle também como gestão mais financeira da empresa, né? Se eu precisaria ter um outro software para fazer isso aí, ela disse que seria o suficiente. E foi ingenuidade minha, né? Porque eu achei que não ia ter isso aí também lá, que era só para gerenciar a obra, né? Mas muito além disso é para ter o controle financeiro da empresa toda, né? Aí já criei também até o acesso do contador, da contabilidade, eles vão conseguir emitir os relatórios por lá, ter os planos de conta, tudo, né? Perfeito. E no sistema é possível criar perfis de acesso para poder gerenciar isso, fora também a possibilidade de anexar arquivos de notas fiscais na hora de dar repasse. Arquivos em todas as rotinas do sistema é possível salvar, desde o financeiro até a parte de obras, projetos. Sim. Facilita bastante a comunicação dentro da empresa. Sim, sim. Eu, voltando um pouquinho sobre esse tema de planilhas, eu usava bastante e ainda uso, né? E planilhas para fazer a gestão do empreendimento, mas a partir do momento que a pessoa já está querendo ir para um próximo nível do seu negócio, quer otimizar essa comunicação do time, e como eu tenho uma equipe enxuta na Domus e não tenho uma pretensão mesmo de ter várias pessoas, e também quero dou autonomia, dou alçadas para cada um para tomar decisões no canteiro de obras, no financeiro, tudo. Tava sendo um desafio até então e ter clareza de até onde cada um podia ir, do que poderia fazer, de quanto que poderia tomar de decisão em termos financeiros, né? E eu estava manualizando isso, escrevendo,
né? Escrevendo, manualizando isso. Depois eu descobri que lá no próprio sistema tem como colocar travas, né? De até onde a pessoa pode tomar a decisão, de qual valor financeiro ela pode ir. E, então, essa transição, ela é importantíssima. Pode ser até um ponto de inflexão para quem está incorporando, para quem está construindo. Como eu falei antes, a forma mais, talvez intuitiva, de uma pessoa que constrói, que deu certo, que está fazendo seu primeiro, seu segundo, seus 2 empreendimentos simultâneos, a forma mais intuitiva dela pensar em crescimento é fazer mais empreendimentos. E a gente decidiu nesse ano especificamente, não vamos fazer mais, nós vamos fazer melhor. Principalmente organizar para depois crescer. Nós já crescemos um monte. Da pandemia para cá a gente cresceu pra caramba. Agora chegou o momento de organizar, estruturar um processo, estruturar um time, organizar um sistema, fazer ele acontecer, criar o hábito, assim como qualquer outra coisa, assim como ir na academia, assim como se alimentar de forma saudável, assim como ler um livro, exige consistência de fazer isso vários dias seguidos ou por um longo período. Utilizar um sistema, né, desvincular, tirar aquele hábito de fazer a conta de padaria, ou utilizar uma planilhazinha para resolver a administração, o gerenciamento da empresa, para utilizar somente um sistema, é também uma construção de um hábito, né? Então essa foi uma determinação que a gente teve. Queremos organizar, queremos ir para um próximo nível de melhoria, queremos realmente ser um profissional e não mais um que está no mercado, que é mais do mesmo, né? Então a gente precisa agora organizar antes de dar o próximo nível de crescimento. E isso acredito que vocês devam ver, né, o histórico das empresas que usam o sistema, que depois de implementar, elas têm um salto de performance. Né? Elas devem ter um feedback assim. Vocês já ouviram alguma história de algum relato de cliente que depois que implementaram, fizeram acontecer, eles viram tanto a parte boa quanto os desafios da empresa? Como que tem sido? Diversos, né? Tem diversos relatos aí. Com certeza, Léo, a gente tem vários clientes, né, no Brasil inteiro, em todos os estados, utilizando a nossa solução. E os relatos são diversos, são vários. No nosso site, a gente tem vários depoimentos de clientes que relatam os ganhos que eles têm em relação à assertividade na geração de orçamentos, mais clareza na gestão financeira da empresa, mais assertividade ali nas apropriações de custos para cada obra. Então, economia de compras também, né? Então, parte de compras ali, o mapa de diminuição cotação, de redução de custo, né? Tava comprando viciado em comprar só em um fornecedor ali, por nunca ter feito um mapa, trazer o mapa ali. Sim. E conseguir visualizar outras possibilidades de compra também. Então, o sistema faz isso. Eu acho que também a parte de, como você falou, das alçadas, né? Então, isso te ajuda a você trazer uma pessoa para te ajudar na empresa, na incorporadora, né? Para que você crie alçadas para ela e você tenha mais liberdade para fazer as outras rotinas, mas também com total controle sobre o que está acontecendo dentro desse processo, né? Então, acho que tem diversos relatos aí de economia também em relação a isso. Comum também, às vezes, a empresa cresce, ela começa a absorver mais obras. Então, ela acha de fato, a operação administrativa dela também vai se sobrecarregar. Então, ela acaba contratando mais pessoas. Só que ela tem, às vezes, uma ineficiência ali no processo de gestão, utilizando, às vezes, muitas planilhas, com falta de integração entre elas. Então, ela acaba investindo na contratação de uma pessoa ao invés de uma solução, de um sistema integrado que possa agilizar e tornar mais claro a comunicação entre as áreas e os processos. Bom demais. Isso é até um ponto que o Marcel comentou aqui, que eu achei bem interessante, igual você falou, às vezes nem sempre fazer mais obras é melhor, e também nem sempre contratar mais pessoas para o seu administrativo é melhor, é a melhor saída. Então, se trazer eficiência também para o seu processo administrativo, trazer eficiência para as suas obras, talvez seja uma opção mais sustentável. Eu estava fazendo exatamente isso ano passado. Eu estava contratando mais pessoas. Tava inchando o time porque o pessoal me pedia mais pessoas, né? E eu sempre fui aberto, assim, a ouvir a demanda do time, né? Estavam sobrecarregados, vou trazendo mais pessoas. Eu falei, mas peraí, mas cara, será que tem tanto carimbo assim, ficar batendo o dia todo, assim, né? O que tem de errado aqui? E aí foi uma virada de chave. Porque é automático, a gente tem tanta coisa quando está incorporando para resolver no dia a dia,
que a gente não para pra... Cara, eu não tenho tempo pra implementar, não tenho tempo pra resolver isso, deixa pra depois, deixa pra quando eu tiver tempo, isso não vai acontecer. Aconteceu, a minha primeira tentativa foi em janeiro, início de 2021, quando eu comecei a estruturar um novo time na empresa. Falei, cara, eu vou crescer organizado. E aí busquei um sistema que ele é o filho de um grande sistema, assim. Eles fizeram um menorzinho para pequenas e médias empresas. E, cara, teve muita resistência, não por mal, assim, mas resistência da minha equipe em utilizar. E eu não conseguia argumentar porque eu também tinha muita dificuldade de usar. Uhum. Né? Eu não conseguia entender assim a dinâmica, porque como ele foi vamos dizer assim, um sistema extraído de um software maior, o software maior ele é mais pesado, ele é mais burocrático, o caminho é mais longo para costurar ali e chegar no objetivo final. E foi tirado de lá, ele acabou trazendo esse resquício de burocracia, né? E, poxa, o cara tá saindo da planilha que ele vai lá, ele liga pro seu Zé me manda tanto sarrafo de pinos ali, e que é assim que o cara faz no dia a dia, e de repente tem que subir uma ordem, daí tem que cadastrar o fornecedor no TCNPJ e tal, e aí dá um monte de erro no começo, né? Daí a gente acabou não implementando da maneira correta. Né? O que aconteceu, a experiência que a gente está tendo com mais controle já é diferente. Primeiro, primeiro que a gente fez uma análise com vários sistemas. Né? E a gente entendeu que para uma empresa aí, uma pequena e média empresa, que seja construtora, seja empreiteira, seja uma construtora, uma gerenciadora, uma administradora ou a incorporadora, que é o foco aqui da Domus, faz muito sentido pela intuitividade, né? É completo o suficiente sem ser complexo. E para o time é importante, porque de nada adianta você ter um software robusto que ninguém usa. Você tem ali uma Ferrari e ninguém sabe apertar o botão para ligar ela, né? Então, isso é um grande avanço, porque se tem gente implementando, né, se as pessoas implementarem, se realmente a coisa for feita por dentro do sistema, vai começar a se gerar dados, se gerar relatórios, vai otimizar tempo do incorporador e ele vai começar a gastar tempo, de fato, com o que é importante na alçada dele, que é gerar mais negócios, que é captar recursos, que é gerir o time da incorporadora e não o time da obra, né? Com isso ele vai ter mais autonomia de tempo, inclusive. E para o próximo nível, né? E para o próximo nível dele. E é interessante você ter comentado isso, porque a gente passou na pele isso, né? Lá atrás, na empresa que a gente trabalhou junto, a gente buscou por um software no mercado. Tá? E só tinham softwares para grandes empresas, médias e grandes, né? Softwares caríssimos, softwares complexos. Chegamos a tentar contratar, fazer demonstrações, e a gente viu que nenhuma ali atendia a nossa realidade, né? Não fazia parte do nosso dia a dia, não iria se encaixar dentro da nossa operação. E foi daí que surgiu a ideia, né, da gente, do Mais Controle, a gente desenvolver uma ferramenta que fosse voltada para pequenas empresas, para pequenas e médias, né, que fosse acessível também financeiramente, né, o preço não poderia ser um empecilho. Sim. E a facilidade de uso, né, teria que ser uma ferramenta voltada para a realidade. Ter processos, mas não a ponto de burocratizar a empresa. Então, ter processos, mas continuar tendo a flexibilidade necessária ali para o dia a dia de uma pequena empresa, né? Trazer uma dinamicidade ali que é bem diferente de uma grande empresa. Então, o Mais Controle ele foi desenvolvido com essas premissas, né? Facilidade de uso, intuitividade, voltado para a pequena empresa, mas que permita também ela escalar, ela acompanhar ela até o próximo nível, né? E ajudar ela a dar o próximo nível. É o que facilita, no caso, quando realmente for necessária a contratação de uma pessoa, a intuitividade do sistema é tão grande que para essa nova pessoa ser treinada dentro dos processos é muito mais fácil. O sistema ele induz ali a pessoa a tomar determinadas ações, uma vez que configurado o perfil de acesso, e fica mais fácil ela adotar e entender ali quais são as atividades que ela precisa de executar para poder ajudar na operação da empresa. Fora isso, realmente a interface muito intuitiva. O sistema ele possui diversos artigos sobre cada rotina, vídeos explicativos, um suporte online no horário comercial que facilita a adoção de uma pequena e média empresa no sistema de gestão.
E isso faz uma diferença enorme, essa intuitividade e também essas alçadas, tudo isso faz uma grande diferença. Principalmente, dando o exemplo da própria Domus agora, então a gente está manualizando tudo que a gente conseguir dentro da empresa, dentro da incorporadora, a gente está manualizando. Criando manuais dentro do ClickUp. Por quê? Se a gente tem que repetir 2 vezes alguma coisa, é porque ela deveria estar escrita em algum lugar, né? Se você pede para a pessoa, e aí, mandou o relatório em tal dia? Ou fechou o fluxo de caixa em tal dia? Não lembrei. No próximo mês, e aí, como que tá o relatório? Não lembrei novamente. Tem alguma coisa errada. Ou não está clara a comunicação, ou não foi definido com essa pessoa que, tem que ser feito e a partir desse momento tem que ser cobrado. E da mesma forma outras rotinas, né? Como eu tinha comentado antes, como que vai ser feito ali o controle do dia a dia das obras ou das compras. E quando eu comecei a manualizar isso aí, eu percebi que no próprio sistema tem como configurar ele para que essas definições elas já sejam definidas, né? Até que é onde a pessoa pode tomar a decisão e tudo. Eu falo bastante que a incorporadora ela me toma em torno de 4 horas do dia, não mais do que isso. Aliás, ela me toma menos em alguns dias da semana, assim, acho que na média ela dá menos do que meio-dia, assim, das 8 da manhã, meio-dia como se fosse, né? Em termos do que eu tenho que me envolver com ela. E agora que vocês me mostraram que tem como eu ver o diário de obras através de um link sem precisar acessar o sistema direto lá, o próprio WhatsApp, né? Eu vou diminuir ainda mais esse meu tempo aí. Porque tudo parte de uma rotina muito clara, né, das pessoas que estão na empresa, da clareza das atividades que cada um tem que implementar, também autonomia nas tomadas de decisões, né, e uma liderança também presente, né. Sim. E quando o incorporador ele está desenvolvendo essa equipe, ele ainda está provavelmente operacionalizando algumas coisas. E é uma linha tênue, é um momento muito desafiador. Ele está operacionalizando e ainda tem que tem que liderar. Tem que estar liderando. E às vezes ele não sabe como liderar, não sabe como cobrar, não sabe como aferir as informações. Tá, mas eu quero reduzir o custo da obra, mas como que eu vou ter clareza desses números, né? Ele fez o orçamento, mas ele não sabe se não tem um contrabalanceamento sobre realmente estar sendo batido o orçamento, não tem nenhum relatório disso aí, né? E isso era um ponto que talvez no começo a pessoa não precisa se preocupar tanto, porque ela só tem que, mais uma vez, fazer a coisa acontecer do início ao fim. Ela tem que sair do ponto A e ir ao ponto B. Mas depois, para ir melhorando, né, a eficiência diminuição de custo, diminuição de prazo, aumento de qualidade, né, implementar algum sistema vai ser totalmente necessário, né? E quais são os benefícios, se vocês puderem elencar, até pra gente organizar isso dentro da cabeça de quem está ouvindo, assim, os benefícios para uma pessoa implementar um sistema, que a gente chama de ERP, né? Até vocês, qual que é por que é o nome ERP, só para quem não conhece, o que significa? ERP é uma sigla em inglês, né, para Sistema de Gestão Integrado. Então, sistema de gestão integrado, você integra todas essas rotinas, todos esses processos, né? Seja ele o orçamento, o financeiro, o compras, estoque, diário de obra, a gente tem tudo isso integrado. Então, um input de informação numa rotina tem integração com a outra rotina, que tem integração com a outra rotina, então você consegue ali... Com muito menos input, você ter mais output, que seriam ali os relatórios, os dados, né, para tomada de decisão. Bom. Então, à primeira vista, assim, de cara, né, ele já elimina atividades repetitivas. Então, às vezes, uma planilha, a pessoa precisa de lançar numa planilha o custo da obra e depois no fluxo de caixa acaba lançando novamente. Então, economia de tempo através da integração dos processos. Acho que é um grande benefício inicial. Assim, acho que a criação de processos também, né? Para que seja depois, num segundo momento, já criou um processo, você vai ter mais organização, você vai ter mais informação. Histórico de dados. Você vai ter, com informação e dados ali, você vai poder tomar melhores decisões, decisões mais assertivas, mais seguras,
né? Até mesmo quanto ao retorno do seu empreendimento, né? Sim. Então, se você tem os números na mão ali, até mesmo para aceitar ou não uma proposta de um comprador, né? Uhum. Você vai conseguir fazer a conta muito mais assertiva. E eu acho também para trazer uma gestão mais profissional, também traz mais credibilidade para quem trabalha com investidores, Uhum. com parceiros. Uhum. Então, isso fica muito atrativo para um investidor também que quer entrar, ele vendo que a empresa tem uma gestão profissional, né? Traz mais transparência. Então, acho que é um pouco dos benefícios aí. Se você teria mais algum para complementar, Márcio? Eu acho que sim, realmente, economia nos processos de compras, Também. clareza no momento da tomada de decisão, através da integração ali das informações. Bom, de fato, acho que tem alguns benefícios Sim. aí que... Vamos pensar assim, um piloto de uma incorporadora, que vai, o cara fez a primeira casa lá, assistiu o método Domus, gostou, construiu, vendeu, pô, eu quero isso aqui pra minha vida, vou largar meu emprego lá, vou mandar o meu chefe pra longe e vou só viver de incorporação, vou fazer agora 2 casas, pezinho no chão ainda, sem nenhuma loucura, quero estruturar um time, né, o cara vai lá, estrutura um time básico, alguém fazendo auxiliar financeiro, alguém na engenharia, talvez um engenheiro, um auxiliar de engenharia, para começar a organizar. Beleza, montou o primeiro tripé, que é o que eu sempre recomendo para a pessoa ali. Montou esse tripé, você sai do financeiro, você não paga mais boleto, assim, você autoriza você autoriza o pagamento, mas você não paga mais, você não é você que sobe, não lança o pagamento. Você não faz mais conciliação bancária, você não trata questões operacionais com contabilidade. Essa pessoa vai resolver isso para você. Engenharia, do tapume para dentro, você não manda mais. Então não vai lá atravessar o mestre de obras e ficar falando com ele. Vai ter alguém da sua equipe que vai cuidar de tudo isso para você e não se envolva mais. E então, beleza. Criou esse time. Qual que é o fluxo no dia a dia? Pensando assim, porque quando o cara tava sozinho, pô, o seu Zé lá da obra pediu, preciso mais 50 sacos de cimento. Você mesmo faz o orçamento, compra e manda e é isso aí, vai embora e vida que segue. Mas agora você tem um time e está estruturando um processo. Dentro de um sistema, qual que geralmente é o caminho para a pessoa sair desde quando o seu Zé, lá o mestre de obras, pediu mais cimento para a obra, até o cimento chegar na obra com o sistema, assim, só para o pessoal costurar um caminho aí pelo sistema. Acho que no caso, por exemplo, o gestor, ele tendo um orçamento bem definido, bem feito, através da divisão ali de etapas, de itens dentro do orçamento, a partir do momento que o seu Zé abrir uma solicitação, ele consegue já saber, o próprio comprador, essa solicitação ela vai direto para o comprador, então ele já sabe se aquela solicitação que foi feita está dentro do orçamento. Então, às vezes, nem vai passar pelo próprio gestor, já está dentro da alçada do seu Zé. Então, caso saia da alçada do seu Zé, aí sim, em alguns casos, vai ser necessário a aprovação. Então, no caso, aquele engenheiro que foi contratado, ele vai subir esse pedido de compra no sistema. Exato. O que eu falo também é muito, a gente coloca, o software coloca todo mundo na mesma página. Então, você vai ter o sócio, o engenheiro e o administrativo, né, que vai fazer ali o financeiro, vai fazer o compras, todo mundo na mesma página. Então, vai estar todo mundo sabendo qual que é o orçamento da obra, qual que é o prazo da obra, quais são as etapas, o que está orçado ali para cada uma das etapas. Isso facilita muito o próprio engenheiro lá no dia a dia fazer a solicitação do insumo, do material que ele quer, que ele está precisando, pelo aplicativo, já integrado com o orçamento. Pode-se fazer alçada ou não dessa aprovação dessa solicitação, então pode-se passar para o gestor aprovar essa solicitação. A solicitação já vai cair para a pessoa do administrativo fazer a cotação. Ela pode cotar cotar com 3 fornecedores. Dali pode ser já disparado uma ordem de compra. Essa ordem de compra ela pode ter uma alçada ou não. Então o gestor pode dar uma alçada de até, exemplo, R$10.000 para essa pessoa do administrativo fazer a ordem de compra. Ou, acima disso, tem que passar pela autorização dele. Feita a ordem de compra, já temos a ordem de compra integrada com o financeiro. Então, depois que o fornecedor
entregou o material, você já pode fazer o lançamento financeiro a partir de um clique através dessa ordem de compra e já programar o pagamento para o fornecedor. Uhum. E lá na obra, quando esse material chega, o engenheiro dá o recebimento desse material na obra. Então a gente fecha já o ciclo dos suprimentos. Interessante também que desde o momento da solicitação até o lançamento financeiro, até o recebimento do material, esse insumo ele já vai ter sido apropriado para a obra. Uma vez que ele foi solicitado, já sendo direcionado para uma obra, para uma etapa específica, ele lá no financeiro, no recebimento, a gente já sabe para qual obra foi. Então, lá na frente, na hora de fazer a gestão da obra, vai ser muito mais fácil ter ali o relatório do custo orçado versus custo realizado. Uhum. Esse insumo já vai cair lá no relatório de gestão, como o Marcelo falou, já vai fazer um orçado e realizado e já apropriado para a etapa correta que ele foi consumido. Sim. Então, no final da obra, né, durante a obra já é possível saber se a obra está caminhando correto. Sim. E no final da obra, você vai ter um histórico real do que aconteceu em cada uma das etapas, quais os insumos foram consumidos, qual o custo do metro quadrado por etapa de obra e da obra total, para que fique muito mais fácil você fazer depois um estudo de viabilidade de um novo empreendimento, pegando um histórico real do que aconteceu na sua incorporadora, na sua última obra, né? Vamos supor que o cara... Pegar um exemplo meu, fazendo uma casa de 350 metros quadrados, de área construída, janeiro a janeiro, ela vai ser feita, então 2023 a 24. Lá em 24 a gente tem a definição, ela foi gasto 2 milhões de reais com essa casa aqui, quase 6 mil reais o metro. Uhum. Legal. E agora, para fazer uma viabilidade nova, de uma casa semelhante, qual que seria a maneira mais assertiva? Ele consegue utilizar esse custo, claro que vão ter divergências entre projetos, vai ter, mas ele já vai ter esse valor muito próximo da realidade e ele vai só majorar o custo com base na variação, pode ser do CUB ou do NCC, né, o que for mais assertivo dentro da região, e ele já vai ter um valor bem próximo do que ele pratica de acordo com a gestão dele. Então assim, a gente está a um ciclo de distância, considerando uma casa, por exemplo, de você ter informações reais sobre quanto você gastou com estrutura, quanto gastou com alvenaria, quanto gastou com cada uma das etapas, quanto gastou com mão de obra, quanto gastou com qualquer item da obra. E, inclusive, mais do que isso, quanto todos os itens que realmente foram utilizados na obra. Porque, às vezes, a pessoa vai lá no revestimento cerâmico. Revestimento cerâmico, ela coloca que tem que comprar porcelanato, tem que comprar rejunte e argamassa. Legal. Fechou o item, né? Mais a mão de obra, ali 40, 50 reais o metro quadrado. Fechou, então, o item. Daí o ceramista pede: você comprou espaçador? Você comprou nivelador? Você comprou o salva-piso? Você comprou, né? E aí vão outros itens aí. Que dê 10% a mais no item. 10% a mais no item. Se der 10% a mais em cada item, às vezes falta uma porta no orçamento, esqueceu de quantificar uma porta a mais pode ser 10%. Uma porta externa. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, né? Não foi orçado uma porta externa da casa. A porta externa da casa é mais cara porque ela tem que ser de outro material. Uma externa da área de serviço, por exemplo. 10% aqui, 10% acolá, 10% acolá, um retrabalhozinho aqui, tá? 10% a mais no custo da construção. 10% a mais no custo de 2 milhões de reais é 200 mil reais. Dá pra comprar um carro com essa brincadeira aí. Não é brincadeira. É muita diferença. Da mesma forma, agora a gente fazer o inverso. Dos 2 milhões de reais, você sempre comprava com determinada loja de material de construção aí da tua cidade. Tanto o cimento, quanto o encanamento, quanto também a luminária, quanto tudo. E lá sempre naquela mesma loja comprava tudo, porque tá tudo na mão, é perto, eu coloco no meu porta-malas, eu levo, né? Primeira obra é assim, né? Sim. Inclusive o Lucas, meu sócio, ele foi investidor do meu primeiro empreendimento. Ele investiu, daí ele convidou a irmã dele, investiu, daí o cunhado dele investiu, o cunhado trouxe o sócio, investiu, os pais do Lucas investiram, e a irmã do sócio do cunhado investiu. Deu 6 cotas.
Cara, eu tinha que vender 12. Da minha parte da sociedade, eu tinha que vender 12. 6 foi pra ele. Né? E um dia ele veio me visitar. Aqui não pra ver a obra, mas pra me visitar. E ele tinha um carro, um sedã, um carro bom e tal, na época. E eu falei assim, vem comigo que eu preciso dar uma passadinha lá na obra. Daí os caras me ligaram da minha primeira obra. Precisa trazer cimento, acabou o cimento aqui. Eu falei, puta, cara, os caras do material de construção vão entregar só amanhã se eu pedir agora. Eu pedi, mas eu vou te mandar uns sacos aí. Passamos lá, carro sedã, porta-malas grande. Aproveitou o frete, né? Aqui, ele de social lá, jogando pra dentro ali. Ele teve participação na primeira obra, executando ela. Então, no começo, beleza, vai ser sempre comprado na mesma loja. Isso é muito comum, tá tudo certo. Normal. No começo, né? É. No começo tá tudo certo. Tá tudo bem. Resolveu, a obra tá pronta, tá tudo bem. Vamos otimizar, vamos pro próximo nível agora. Cotação. 3 cotações. A diferença é bizarra. Bizarra, Léo. Bizarra. Eu tenho um exemplo, quando você fez a pergunta no início ali do podcast, que agora me veio na cabeça de um cliente que sempre comprava no mesmo fornecedor. Quando ele fez uma cotação, colocou, porque às vezes um mapa de cotação ele é extenso, então ele não vê os detalhes ali, né? E no Mais Controle você consegue saber exatamente qual fornecedor está com o melhor preço e tal. E ele descobriu que o fornecedor dele, na verdade, era o maior preço. Então, cara, acabei ficando de saia justa ali, cara, porque ele ficou bravo por conta do fornecedor dele. Falei, não, calma, você... Então eu acabei criando uma desavença ali, sabe? Mas, bom, foi bom pra ele, né? Pra ele ver ali. Ficou bravo com o fornecedor e feliz com a gente, né? E a gente tá falando da construção civil, qualquer custo, qualquer obra, aliás, ela vai custar 100 mil, vamos lá, 500 mil, 1 milhão de reais. Se for uma obra, é bastante coisa. Se reduzir o custo em 5% de uma obra de 1 milhão de reais, é 50 mil reais. E isso é facilmente, não vamos forçar a barra, é plenamente possível diminuir, otimizar 5% do custo da construção toda, melhorando clareza dos dados da obra, de fazer 3 orçamentos, de fazer essa conciliação com mais clareza. Isso, às vezes, a pessoa na planilhazinha ela não vai conseguir ter isso aí. Então a implementação do sistema ela se torna extremamente barata, é um retorno sobre o investimento extremamente alto desde o primeiro empreendimento. Né? O processo de compras ele realmente é muito importante. Tem um relatório que também é relevante para quem executa obras, que é a curva ABC. A partir do momento que você tem um orçamento de custos detalhado por composição, se você sabe qual insumo você vai utilizar por etapa, você consegue, antes daquela etapa chegar, já disparar as cotações. Então, prever custos de etapa e também negociar melhor. Então, às vezes, você está na etapa de infraestrutura e está indo para a etapa de estrutura da obra. Sim. Então, você já sabe quanto de ferro você vai precisar e tal. Então, você consegue adiantar as cotações através da curva BC, que é um relatório importantíssimo. Tanto a curva BC orçada, quanto a curva BC realizada. É importante também comparar esses relatórios. A curva BC, né, permite que o gestor tenha foco ali nos itens mais relevantes dentro daquele orçamento. Né? Então, você tem 20% dos itens, dos insumos, que representam 80% do custo da sua obra. Então, você tem que estar focando ali seu tempo, né, o tempo do seu compras, nesses 20%. E é aí que você vai ter a economia nas compras. Né? Não adianta ficar fazendo 3 cotações de prego. Né? Vou comprar o prego mais barato, vou economizar quantos centavos? Se eu comprar o porcelanato mais barato, aí sim vou ter um... É interessante isso, porque a pessoa gasta, né, às vezes uma energia no começo, porque tá eufórico, né? Então, no tapume já a pessoa vai na estica, né? Porque ela vai achar o centavinho ali de quanto que tá a telha lá para fazer o fechamento. Aí tá tão cansada lá no fim, final, que o porcelanato ela compra na primeira loja que vier e acaba indo lá pra lua o custo dela, né? Sendo que onde que ela deveria estar concentrando os esforços é nesses 20%. Esse relatório ele ajuda muito a ter foco no que importa. Sabe que eu nunca tinha pensado nesse nível. Eu utilizo a curva ABC, mas eu nunca vamos dizer assim, realmente dei prioridade nesses... Tem itens que eu entendo como relevantes, né? Eu levo relevância, por exemplo, uma coisa que a gente faz, que a gente tem como implementação de rotina toda obra tem que ter um memorial descritivo no começo da obra. Primeiro porque se não tiver bem descrito, não vai ter como compatibilizar os projetos, né? Vai ter que ter clareza para fazer o projeto de paginação do pisos
Então tem que saber qual que é o piso, qual que é o tamanho dele, as dimensões e assim por diante. E isso já baliza bastante, né, como que vai ser feito um orçamento analítico do empreendimento. Aliás, é a base, né? Se vai ser tinta de determinada marca ou de outra, se vai ser uma esquadria de alumínio ou de PVC, isso muda totalmente o custo. E importante nesse processo aí, Léo, também é ter antecedência nas compras, né? Não adianta você entrar para negociar com o fornecedor, sendo que você precisa fazer uma compra para o dia seguinte. Isso aí o fornecedor vai ver obra. Que você está nessa situação e vai se beneficiar dela. Sim. Se você está cotando algo, né, um item que é relevante e 3 meses antes, com certeza você vai conseguir fazer negociação muito melhor. Né? Então, isso também um sistema te ajuda com certeza. Prazo, né? Nesse planejamento de compras. E a maior parte das pessoas não tem essa clareza. Ela acaba deixando para quando alguém pedir lá da obra. Tá sempre apagando incêndio, né? Mais uma vez o seu Zé liga, né, pro proprietário da obra. Pode mandar o porcelanato segunda-feira que a gente começa. Pois é. Meu Deus, eu nem comprei ainda. Aí vai sábado à tarde comprar, né? Compra no primeiro lugar. Primeiro, tá cansado já da semana. Tá no sábado à tarde. Saco cheio, vai lá e compra e entregar segunda-feira, porque não tem o que fazer. Acaba não tendo esse tempo pra otimizar. O lucro tá indo pro ralo, né? Tá indo pro ralo. Essa é a importância de saber exatamente, né? Acompanhar a evolução física da obra, saber qual etapa da obra ela tá e quais serão as próximas. Então aí eu acho que entra a importância da gestão ali, tá acompanhando o orçamento para estar adiantando essas cotações. Exatamente. Eu estava falando antes da diferença de custos, eu lembrei, esses dias a gente fez orçamento de aço, por exemplo, para fechar para a primeira fase da obra. E aí a gente faz, né, nós temos essa rotina de fazer 3 orçamentos. A gente fez com os fornecedores que a gente sempre faz, né, uma loja, e 2 distribuidoras, né? Uma distribuidora, números reais, 27 mil e poucos reais, beleza. Aí a loja, 23. Aí a outra distribuidora, 22. Diferença enorme. Da primeira distribuidora de 27 para 22. Sim. E aí a gente, de forma respeitosa, começou um leilão entre as duas aqui. Loja, você consegue bater esse preço aqui? Eu consigo. Se for à vista, eu faço 10% abaixo do valor da distribuidora. Daí foi na distribuidora. Distribuidora, você faz o valor da loja parcelado? Faço. Então, beleza. Fechamos por talvez 20 mil reais, parcelado em 30, 60, 90, né? E no boleto. E dessa forma a gente otimizou dos 27 que alguém compra, porque é uma distribuidora. Alguém compra daquela empresa. É uma distribuidora, uma empresa grande, alguém compra deles. É o mesmo aço, é Gerdau do mesmo jeito, vem do mesmo lugar, né? Inclusive, comprar direto é mais caro do que comprar de distribuidora. Né? Isso em uma compra, você está falando. Imagina isso repetidamente. A obra toda. E se a pessoa tá sozinha, cara, eu passei por isso. Eu tinha que aprovar o projeto da prefeitura, eu tinha que correr falar com o cliente que fazia o projeto arquitetônico com a gente, tinha que fazer laudo de vistoria, tinha que pagar, né, ainda quando eu fazia o meu primeiro empreendimento, então até gerar um caixa para eu poder me dedicar à incorporação, chegava 4 da tarde, puta, cara, os caras me pediram lá na obra que eu tenho que entregar tal coisa amanhã, primeira, tal pessoa me socorre aqui, me manda pra obra, só manda pra obra. Aí você entra ali num trade-off ali, né, que você coloca o material na obra aí pagando mais caro, sim. Ou você deixa a mão de obra parada. E aí os caras se queimam, daqui a pouco eles vão embora. Eles vão embora, simplesmente. Se não tem como produzir, eles acabam indo embora. Então vira uma bola de neve. A gestão, ela é definitivamente, do empreendimento, ela é o próximo nível desse profissional, desse incorporador, né? E a gente já buscou, então, implementar software em outros momentos. E agora foi, assim, uma definição, né, início desse ano, nós vamos implementar agora, tem X prazo para fazer o sistema rodar do início ao fim, justamente para otimizar todo o processo, para que a gente possa crescer depois, né? Nós temos aí, em cada trimestre agora, iniciando um novo empreendimento por trimestre, né? São 3 empreendimentos, aproximadamente 1.400 metros quadrados de área construída de casas,
E isso, a um ticket aqui de Balneário Camboriú e região, 12, 14 mil reais o metro quadrado, é um faturamento bem considerável. Então, já não dá mais para ser amador. E o que mais a gente vê na pequena e média empresa é o amador. Ele fala, ele se veste de o novo conceito em construção civil, né? É sempre esses super-heróis, né? Ele faz sempre tudo. O cara vai inovar, e aí ele faz só na planilhazinha, na maciota e fica fazendo o que todo mundo faz, né? Então, se é para ir para um próximo nível mesmo, tem que utilizar um sistema, tem que implementar. Muito mais que fazer a contratação é bater no peito e falar assim, eu vou implementar isso aqui, é desconfortável no começo, tem que me desmamar aqui, tirar a chupeta, né, do bebê aqui. Como qualquer do outra nova atividade, né? Qualquer coisa. É muito importante que o gestor, o sócio da empresa, ele esteja envolvido no processo de implantação do sistema. Sim. Porque a equipe precisa de ver, enxergar no dono ali a vontade de ter as informações, tanto para gestão daquela obra específica, tanto gerando históricos de informação. Sim. Tem que partir dele, né? Sim. Tem que partir dele. Um caso que eu me lembrei aqui também de um benefício, né, de um cliente está relacionado ao acompanhamento das obras. Antes ele precisava ir, tinha diversas obras, acho que era 3 obras simultâneas ali, ele acabava indo visitar todas as obras para ver o que estava acontecendo, ver quem estava lá na obra. E então você imagina o tempo de deslocamento entre uma obra e outra, né? E acabava consumindo uma grande parte do tempo dele. Com a implementação do diário de obra no próprio WhatsApp dele ali, então ele tendo lá alguém da engenharia que está acompanhando mais próximo, seja até um estagiário, né? Que visite essas obras todos os dias, não precisava mais de ir na obra todos os dias, porque com a ferramenta ele conseguia saber tudo que estava acontecendo ali em tempo real. Quantos profissionais, quais profissionais estão na obra, a evolução física de cada etapa. E para fiscalizar, né, no trabalho de incorporadora, fiscalizar o terceiro que está construindo para você também é uma ferramenta muito importante, que ela documenta tudo ali. Sim. Então, seja um registro visual, seja através de ocorrências, né? Verdade. Então, assim, o ganho de tempo foi bem grande, bem considerável aí nesse caso. Sim. Pô, fantástico. Pessoal, eu tô, assim, gostando demais do software. O pessoal sabe o quanto eu tomo cuidado aqui para indicar alguma coisa nas minhas aulas, nos podcasts, nos conteúdos. E eu tô sendo muito bem atendido pelo pessoal do Mais Controle. Sistema extremamente completo, sem ser complexo, sem ter coisas firula que vai sobrecarregar a sua agenda como um incorporador aí pequeno, médio. Então, para quem quer implementar um software, seja o primeiro ou seja uma transição, para um que seja eficiente, eu acho que esse é o ponto. Eu super recomendo, né, vocês conversarem aí com o time do Guilherme, do Marcel e pedir uma demonstração, ver como que funciona esse sistema na prática, ver se adequa, se é para o momento seu, se é para o perfil de produto que você faz, seja você construtor, incorporador, fazer reforma, porque eu tenho certeza que isso vai, da mesma forma que você olha para o empreendimento com o objetivo de ele ter um retorno sobre o investimento em um software, ele vai te dar retorno, e às vezes até um payback mais rápido que o próprio empreendimento, porque ele vai te otimizar teu tempo, né? Você não quer... Você quer sair do operacional, quer ir passar para um estratégico da sua empresa. Você quer ter mais liberdade de tempo no seu dia para poder fazer boas escolhas de terrenos, na análise da demanda, definir o produto ideal, captar recursos com investidores, tomar café com o investidor, se relacionar com o mercado. Então você não pode se dar o luxo de ficar ainda planilhando e se escondendo atrás da planilha ali e trazendo tudo para a tua alçada, sendo que dessa maneira é o caminho mais curto. Ou para você empatar no empreendimento, para você ter um AVC, para você ficar trocando 6 por meia dúzia, o famoso colecionador de obras. O mantra a partir do primeiro, segundo empreendimento, do primeiro e segundo empreendimento é sobrevivência. Tem que fazer dar certo. Se empatar, show de bola, aprendeu pra caramba. Depois a gestão. Gestão se inicia, pode até ser
podemos até dizer que se inicia pelo software. Porque quando você, antes de contratar, se você já tem ali o software, se você já começa a implementar ele, as pessoas que vêm, elas já vêm catequizadas ali, né? Elas já vão, pô, é assim que funciona dentro da empresa aqui, eu já vou usar desde o começo. Porque sempre há uma resistência, né, que tem que ser trabalhada na implementação ao longo do caminho. Então, se você já começa com ele, eu escolhi incorporação imobiliária, eu quero fazer esse negócio acontecer, quero organizar, quero crescer organizado, não quero primeiro crescer para depois pensar na organização, quero já crescer organizado, vale a pena você investir desde agora. E para quem é da comunidade Domus, que está ouvindo, assistindo o podcast, ou mesmo para quem nos segue aqui nas redes sociais, a gente conseguiu, junto com a Mais Controle, um cupom de desconto para vocês. Até se vocês puderem explicar um pouco mais como que pode funcionar a nossa parceria aqui, para quem estiver ouvindo ou assistindo, porque essa é a condição que vocês não vão encontrar em outro lugar, né? Realmente é uma condição aqui para os seguidores nossos, condição especial, e eu acho que faz muito sentido para vocês aí aproveitarem, tá? Como que funciona a parceria que a gente fez aí? Antes de mais nada, assim, achei muito bacana aí você estar elogiando a nossa equipe. Hoje, realmente, nossa estrutura hoje para atender o mercado, ela é realmente bastante eficiente, são pessoas extremamente engajadas, que gostam muito da contribuição que a nossa solução tem trazido para o mercado. A gente já ajudou a gerenciar pela nossa plataforma mais de 50 mil obras. Caramba. São milhares de usuários ativos que tem no sistema em todo canto do Brasil. E a gente tem uma condição exclusiva para vocês, para poder fortalecer a nossa parceria, o seu trabalho que a gente tanto admira também, que é educar o mercado da construção, de incorporadores, ajudando aí na construção do país. A gente tem uma condição exclusiva para quem vier através da sua indicação. Durante o nosso processo de implantação, a gente tem uma implantação no sistema para poder ajudar ali na adoção inicial, que a gente vai ceder para vocês, para toda pessoa, toda empresa que vier pela sua indicação, 50% de desconto na implantação do sistema e também 1 mês de gratuidade da nossa solução. Isso tudo para poder cumprir aí com o nosso propósito, com a nossa missão também, junto com a sua, que é ajudar a construir o Brasil. Perfeito. Então, a missão deles é extremamente nobre, ajudar a construir o Brasil. A nossa missão aqui na Domus é realizar os maiores sonhos das pessoas. Estamos muito alinhados aqui com o propósito e realmente a gente tem aqui uma parceria muito forte porque há sinergia de intenção, né, do que a gente está fazendo. Então, se você quer elevar a tua incorporadora para o próximo nível, quer fazer, otimizar seus processos, sua equipe, seus recursos, diminuir prazo, aumentar lucro, que é o que todo mundo quer, peça uma demonstração para o time do Mais Controle. Vou deixar aqui, Vini, um QR Code, deixa o QR Code aqui na tela para vocês. Só para poder ajudar, quando a pessoa solicitar o nosso contato, na primeira oportunidade, ela vai receber o WhatsApp, vai receber mensagens também, inclusive ela pode até agendar direto a demonstração pelo seu link exclusivo, junto com a nossa equipe, mas a gente na primeira oportunidade também vamos entrar em contato com essa pessoa para entender se realmente é o momento dela. Perfeito. E agendar uma demonstração com nossos consultores, que são engenheiros, que também estão em contato com clientes também no Brasil inteiro, para poder apresentar a nossa solução, nossa plataforma na prática, para ver como que vai adequar a operação dessa empresa na nossa solução. E a partir daí a gente faz uma apresentação de uma proposta, até que a gente faz o fechamento e ajuda na implantação também do sistema. Show demais. Show demais. Então, link aqui abaixo na descrição do vídeo, do podcast, também tem na tela para você entrar em contato com o time do Mais Controle, agendar uma demonstração. Faça isso, eu tenho certeza que tua empresa vai para o próximo nível, assim como a Domus está melhorando também sua gestão, implementando um sistema que é eficiente para esse tamanho de empresa, para quem está incorporando. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Pessoal, Marcel, Guilherme, obrigado aí pela vinda aqui, obrigado pelo queijo, obrigado pelo doce de leite também. Vamos abrir ali agora. Te esperamos em Minas também. Com certeza. Nos fazer uma visita lá em Minas. A gente que agradece aí a participação
E ficamos à disposição também. Show Parabéns demais. aí pelo trabalho de vocês aí, toda a equipe tá ajudando aí a qualificar, né, o nosso setor aí da construção. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa solução. E vamos junto aí, tamo junto. Pode contar com a gente aí o que precisar, a equipe da Domus Incorporadora, comunidade. Tamo junto. Show demais. Obrigado, pessoal. Tamo junto aí. Valeu. Obrigado.